Imagine o seguinte: você acorda um dia, liga o noticiário e a manchete diz: o primeiro mamute lanoso nasceu em laboratório. Sim, um mamute, aquele gigante peludo que viveu lado a lado com os humanos das cavernas, caminhando por campos congelados há mais de 10 mil anos. Parece ficção científica? Pois saiba que esse futuro pode estar muito mais perto do que você imagina. Mas antes de te contar como isso é possível e quais animais os cientistas já estão tentando ressuscitar, deixa o like, porque assim você irá me ajudar demais. E se inscreve no canal, porque aqui você encontra as maiores curiosidades e mistérios da natureza. O meu muito obrigado e vamos lá. A ideia de trazer de volta à vida um animal extinto sempre fascinou a humanidade. Desde que o primeiro fóssil de dinossauro foi descoberto, os cientistas se perguntam: e se trazermos de volta? Mas até pouco tempo atrás, essa pergunta era só fantasia. Agora, com a revolução do DNA antigo, da edição genética CRISPR e da biotecnologia reprodutiva, ela começou a ganhar uma resposta assustadoramente real. Tudo começou com amostras de DNA congeladas no gelo da Sibéria, em perfeitas condições de preservação. Tecnicamente, cada célula dessas é uma cápsula do tempo. E é justamente aí que entra o mamute lanoso, o primeiro da nossa lista. E o símbolo do que chamamos hoje de desextinção. O mamute lanoso, Mammutus primigênios, viveu na Era do Gelo, era coberto por pelos grossos, tinha presas imensas e caminhava por planícies congeladas, onde hoje é a Rússia, o Canadá e o Alasca. Há cerca de 4 mil anos, os últimos deles desapareceram, provavelmente por causa do aquecimento climático natural e da caça humana. Mas o DNA deles ficou guardado, literalmente no gelo. E é com esse DNA que a empresa americana Colossal Biosciences está tentando recriar o animal. O plano? Pegar o genoma do mamute, inserir os genes em um elefante asiático e criar um híbrido resistente ao frio, com características parecidas com o da original. Mas por que fazer isso? Segundo os cientistas, o objetivo não é só brincar de Deus. Eles acreditam que trazer o mamute de volta pode ajudar o planeta. Esses animais derrubavam árvores e mantinham o solo congelado, o que pode ajudar a combater o aquecimento global nas regiões do Ártico. Mas nem todos concordam. Muitos especialistas alertam que o habitat já mudou demais e que um híbrido como esse pode não ter lugar para viver. Mesmo assim, o projeto está andando. E há quem diga que o primeiro filhote pode nascer já nos próximos anos. Agora, se os cientistas realmente conseguirem trazer um mamute à vida, isso muda tudo. Significa que abriríamos a porta para uma nova era, onde espécies inteiras poderiam ser recriadas do nada. E é exatamente por isso que outros laboratórios estão correndo para fazer o mesmo com outras criaturas lendárias da pré-história. Um dos próximos da lista é o rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, um primo distante dos rinocerontes modernos, com um corpo coberto por pelos grossos e um enorme chifre no focinho. Assim como o mamute, ele vagava pelas estepes geladas há 20 mil anos e sumiu quando o clima começou a esquentar. Restaram fósseis e alguns fragmentos de DNA preservados no gelo, suficientes para sonhar. A ideia é usar o rinoceronte de Sumatra, que é o mais peludo dos que ainda existem, como base genética para reconstruir seu ancestral pré-histórico. Ainda está longe, mas os primeiros passos já foram dados. E aí vem a pergunta que divide os cientistas: estamos tentando salvar o passado ou criar algo novo? Esses projetos não estão apenas tentando reviver espécies perdidas. Estão, na prática, criando híbridos que nunca existiram exatamente assim. São recriações baseadas em fragmentos, em aproximações. O resultado pode ser um animal parecido, mas não idêntico. E isso levanta um dilema.
Até onde vai a ciência e onde começa o risco? O terceiro animal da nossa jornada é o lendário tigre-dente de sabre, Smilodon fatalis. Com presas que chegavam a 20 centímetros, esse predador dominava as Américas durante a Era do Gelo. Você provavelmente já ouviu em filmes. Um felino musculoso, com uma mordida poderosa o bastante para caçar mamutes. O problema é que o DNA dele é extremamente degradado. Os fósseis encontrados nas armadilhas de piche de La Brea, na Califórnia, preservaram ossos perfeitos, mas quase nada de material genético. Ainda assim, cientistas estão tentando sequenciar o que sobrou e especulam que um dia poderiam combinar o DNA do tigre moderno com fragmentos do Smilodon para recriar algo parecido. Seria o renascimento de um dos predadores mais temidos da história. Agora, antes de seguir para o próximo animal, aproveita e comenta aí embaixo. Se você pudesse trazer qualquer animal pré-histórico de volta à vida, qual seria? Depois dos mamutes e dos rinocerontes lanudos, os cientistas estão de olho em uma criatura que já habitou as florestas australianas, o tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino. Extinto desde a década de 1930, o tilacino era um marsupial carnívoro com corpo de cão, cauda de canguru e listras nas costas, um verdadeiro híbrido da natureza. Mas o mais impressionante é que o projeto para trazê-lo de volta está em andamento agora mesmo. Uma equipe da Universidade de Melbourne, junto com a empresa Colossal Biosciences, está usando técnicas avançadas de edição genética, CRISPR, para inserir genes do tilacino no genoma de um parente vivo, o Dunart, um pequeno marsupial australiano. A promessa é criar um embrião 100% viável. E se tudo der certo, o primeiro tilacino ressuscitado poderia nascer ainda na próxima década. E o motivo não é apenas curiosidade científica. O tilacino era o predador de topo na Tasmânia, e sua ausência desbalanceou completamente o ecossistema da ilha. Se ele realmente voltar, poderia ajudar a restaurar o equilíbrio natural perdido há quase um século. Mas claro, isso também levanta perguntas. Será que um animal recriado em laboratório realmente saberia caçar, se adaptar, sobreviver? Ou seria apenas uma cópia genética, sem o instinto original da espécie? Essas são as discussões que dividem a comunidade científica. Mas o fato é, o projeto está avançando. Agora, atravessando o oceano, chegamos ao Japão, onde pesquisadores estão trabalhando em algo ainda mais antigo, o pombo passageiro, Ectopistes migratórios. Essa ave, que uma vez dominou os céus da América do Norte em bandos de bilhões, foi exterminada pelos humanos no início do século XX. Em 1914, o último exemplar, chamado Marta, morreu em um zoológico. Hoje, o DNA dessas aves está sendo reconstituído a partir de penas e ossos guardados em museus. E o objetivo é editar o genoma do pombo comum para recriar um descendente próximo do original. Pode parecer menos épico que um mamute, mas pense, recriar um animal social que voava em bandos de bilhões seria uma das maiores conquistas biológicas da história. Além disso, poderia ajudar a restaurar ecossistemas florestais inteiros, já que o pombo passageiro desempenhava um papel fundamental na regeneração de florestas americanas. E essa é uma das principais justificativas por trás de toda essa corrida pela desextinção, restaurar o que nós destruímos. Os cientistas afirmam que reviver certas espécies não é um capricho, mas uma forma de corrigir os danos causados pela ação humana. Entre os sonhos mais ousados está o Glyptodonte, Glyptodon, um parente gigante do tatu moderno que podia pesar mais de 1 tonelada e tinha uma carapaça tão resistente quanto o aço. Restos bem preservados foram encontrados na América do Sul,
especialmente na Argentina e no Brasil. Por incrível que pareça, fragmentos de DNA foram recuperados desses fósseis, o que abre uma pequena, mas real, possibilidade de tentar reconstituí-lo através de espécies vivas como o tatu gigante. Imagine caminhar por uma savana e ver um gliptodonte rolando lentamente pelo campo, como um tanque vivo. Ele não seria perigoso, mas seria o símbolo físico da era pré-histórica retornando ao presente. Mas e os dinossauros? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E a resposta é mais complicada do que nos filmes. O DNA se degrada completamente em cerca de 6,8 milhões de anos, e os últimos dinossauros não aviários desapareceram há mais de 65 milhões. Ou seja, não existe DNA utilizável de dinossauros. Mas, e se existisse uma forma de trazê-los sem DNA direto? Alguns pesquisadores estão tentando reverter a evolução de aves modernas, como galinhas, para recriar certas características de dinossauros, dentes, caudas, garras. É o chamado Chickenosaurus Project, um experimento real que tenta religar genes adormecidos. Não seria um T-Rex, mas sim algo inspirado nele, um passo em direção ao passado evolutivo. Assustador? Talvez, mas também fascinante, porque mostra o quanto estamos próximos de brincar com as próprias leis da natureza. Seguindo nossa jornada pelos projetos mais ambiciosos de desextinção, chegamos a uma das histórias mais simbólicas de todas. A tentativa de trazer de volta o dodô. Esse nome você com certeza já ouviu. O dodô é praticamente sinônimo de extinção. Mas agora, séculos depois de desaparecer das florestas da Ilha de Maurício, essa ave pode realmente voltar à vida. O dodô era uma ave de cerca de 1 metro de altura, com asas pequenas e incapazes de voar, bico curvo e penas acinzentadas. Por viver isolado, sem predadores naturais, nunca precisou fugir, até a chegada dos humanos. Quando os marinheiros europeus chegaram à ilha, trouxeram ratos, cães e porcos que destruíram ninhos e ovos enquanto o homem caçava na espécie. Em menos de 100 anos, o dodô foi completamente exterminado por volta de 1681. Hoje ele é símbolo da destruição ambiental causada pelo homem, mas ironicamente, é o próprio homem que quer trazê-lo de volta. Em 2022, cientistas da Colossal Biosciences, a mesma empresa por trás do projeto do mamute lanoso, anunciaram que conseguiram sequenciar o genoma completo do dodô, usando ossos e amostras genéticas preservadas em museus. Com isso, pretendem usar a edição genética CRISPR para reconstruir o DNA funcional da ave. Como não há dodôs vivos, o plano é usar seu parente mais próximo, o pombo de Nicobar, criando um embrião híbrido com o DNA do dodô. Esse embrião seria implantado em uma ave hospedeira, capaz de chocar o primeiro novo dodô em mais de 300 anos. A desextinção já deixou de ser apenas um sonho distante. Mamutes, tigres da Tasmânia, pombos passageiros e tantas outras criaturas estão sendo recriadas célula por célula, gene por gene. Mas o que aconteceria se todas essas experiências realmente funcionassem? Trazer uma espécie extinta de volta não significa apenas reviver um animal. Significa reintroduzir um elemento que o ecossistema já aprendeu a viver sem. E isso pode gerar um efeito dominó imprevisível. Imagine um predador antigo voltando a um ambiente moderno. As presas evoluíram, o clima mudou e os habitats já não são os mesmos. Um simples desequilíbrio poderia levar novas espécies à extinção. Exatamente o oposto do que os cientistas pretendem. Por isso, antes que qualquer espécie volte a caminhar livre, é preciso entender como ela vai interagir com o mundo atual e se será possível controlá-la fora do laboratório. E agora eu quero saber de você.
Se só fosse possível trazer um único animal extinto de volta à vida, qual seria? Comenta aqui embaixo e deixa o like se você gostou desse vídeo, pois ajuda muito. E se inscreva no canal para ficar por dentro das maiores curiosidades do nosso planeta. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.